Olá, você está assistindo mais um vídeo aqui no canal do Autista Pensante. Eu sou Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre opinião sem base é achismo. Então, se você já curtiu o tema desse vídeo, aperte no botão de gostei para mostrar que gostou e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado, mais voltado para o mercado de trabalho. E é isso aí, vamos pro vídeo. Você deve estar se perguntando, opinião sem base é achismo mesmo? Ou tem alguns poréns? Antes de eu responder essa pergunta, eu tenho que responder 3 perguntas anteriores a essa. Primeiro, o que é opinião? Segundo, o que é dialética? E terceiro, o que é ciência? Primeiro, o que é opinião? Opinião basicamente é o modo de pensar da pessoa. É um parecer, um ponto de vista que a pessoa tem com relação a determinado assunto, determinado objeto, uma determinada pessoa. Ou seja, um pensamento pessoal, uma opinião, uma abstração do que é aquilo representa para a pessoa. Aí entra várias variáveis. Pode ser política, pode ser por experiências pessoais, podem ser por experiências coletivas, questões de consumo, opiniões de outras pessoas que acabaram influenciando na opinião dela, vídeos na internet, materiais online ou offline, como jornais, revistas, enfim. Basicamente é uma conceituação sobre um assunto que ela domina ou não. Agora vamos para o que é dialética. A dialética é a arte do diálogo. O objetivo principal da dialética é você dialogar com uma outra pessoa a fim de descobrir uma resposta para uma questão. Normalmente a dialética, quando tem um diálogo entre duas pessoas, são pensamentos diferentes, mas podem ser pensamentos bastante diferentes ou pensamentos complementares que fazem parte da mesma linha de conhecimento, ou que são pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, e entende-se também aqui a palavra ideologia, mas que uma não pensou o que outra acabou pensando. E isso acaba gerando um resultado positivo, na maioria das vezes, que é uma resposta para um determinado tema, uma determinada questão. Só que a questão aqui é que nesse processo dialético, né, nesse processo de diálogo entre duas pessoas, o debate em si, há a questão da persuasão, que é quando uma pessoa tenta utiliza, por meio da argumentação, convencer a outra pessoa de que a primeira está certa. Não que ela totalmente está certa, mas que o pensamento dela está um pouco mais certo do que o dela. E isso acontece dos dois lados. No final, acaba surgindo um novo tipo de pensamento, um novo tipo de resposta para uma questão em comum, em que, de modo geral, as pessoas acabam, as duas pessoas nesse processo acabam concordando, meio que fazem uma concessão. Eu não vou falar muito a fundo do processo dialético, porque esse tema é até debatido na filosofia e existem inúmeros autores filosóficos que têm a sua percepção sobre o que é dialética. Tem Hegel, tem Marx, tem Platão, Sócrates, Aristóteles, vai desde os filósofos antigos até os contemporâneos. Agora, o que é ciência? Eu peguei uma citação do site significados.com.br para facilitar na explicação. Bem, de acordo com o site Significados, ciência representa todo o conhecimento adquirido através do estudo, pesquisa ou da prática, baseado em princípios certos. Esta palavra deriva do latim scientia, cujo significado é conhecimento ou saber. Aí, quando se fala em ciência, existem as 3 principais, né? Que veio da árvore que se chama filosofia, que é considerada até hoje a mãe de todas as ciências. Então, as 3 ciências existentes são as biológicas, as exatas e as humanas. Cada uma delas tem processos específicos diferentes, só que com a mesma base, chegar a um determinado conhecimento. Ou seja, você não precisa ser
oficialmente um cientista para exercer a ciência e ser um cientista. Você pode ser um pesquisador, você pode ser um acadêmico, você pode ser um profissional que busca por inovação, e tudo isso exige pesquisa e método, o que isso basicamente é ciência. Claro, tem outros pormenores, mas em resumo é isso, que é ciência. Agora, por que eu falo que opinião sem base é achismo? Porque assim, quando você tem uma base teórica, científica, metodológica, você não está opinando, você não está afirmando, dialogando com base em nada. Você está tendo uma referência em alguma coisa. Por exemplo, vou dar algo bem óbvio. A Terra plana e a Terra redonda, exemplificando de maneira bem simplória, que se você falar que a Terra é plana, você não vai ter embasamento científico, você não vai ter um método, que basicamente é a ciência. No máximo você vai ter um embasamento teórico, que sempre vai ter um teórico conspiracionista. Levando em conta que a ciência é algo mais objetivo possível, é algo que traz mais à tona a verdade, o conceito de verdade, partindo desse pressuposto, a pessoa que fala que a Terra é plana, ela já vai estar de forma, no caso de embasamento, totalmente errada, porque há centenas de anos atrás já foi provado que a Terra, por exemplo, não é o centro do universo, e a Terra não é rodeada de outros planetas e do Sol e da Lua, propriamente dito, só da Lua, que é um satélite. E o mais importante de tudo, que a Terra é redonda, porque a ciência é feita com base na tentativa de provar que aquilo é errado. É um pouco estranho, mas você vai entender que provar que aquilo é errado já dá para saber que aquilo não existe, de que aquilo é falso. E com base nesse número de afirmações falsas, você chega numa verdade. Então, por exemplo, para ter se provado que a Terra era redonda, o caminho que foi feito é que tentaram provar que a Terra não é redonda. Falharam miseravelmente. Principalmente se a gente olhar hoje, porque centenas de anos atrás teve provas de que a Terra é redonda, de fato, por meio de cálculos. A própria NASA e outras companhias aeroespaciais já provaram por meio de fotos de que a Terra é redonda. Da mesma forma que não se conseguiram provar de que a Terra é plana. Na verdade, o contrário. Conseguiram provar que a Terra não é plana. E onde eu quero chegar com tudo isso? Porque, assim, você pode pegar esse exemplo para qualquer outra coisa. Até em quesito de ciências humanas. Por exemplo, quando você fala que nazismo é de esquerda, você está cometendo um erro principalmente autoral, que no caso é referencial com relação aos livros de história, e que esses livros de história são baseados em relatos de pessoas que viveram aquela época da Segunda Guerra, de publicidade e propaganda, de notícias que ocorreram na época, materiais de informação como jornais e revistas. Claro que você falando que, por exemplo, que nazismo é de esquerda, você vai estar baseado num autor, você vai ter embasamento. Só que de qualquer forma isso vai ser falacioso, porque esse autor que você está referenciando, ele não se baseou em nada para falar aquilo. Então você está utilizando um embasamento falho. E é sobre isso que fala o Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, a extrema-direita no geral, porque eles não estão preocupados exatamente com a verdade, eles estão preocupados com o viés de confirmação, com as coisas que beneficiem um determinado grupo. Normalmente é um grupo que já tem a supremacia, e isso vai principalmente para o contexto das mídias e redes sociais uma bomba, porque as redes sociais, de modo geral, tirando as diferentes variáveis de engajamento, que faz com que uma pessoa que não saiba nada sobre um determinado tema, que só fala abobrinha, só fala porcaria, acabe tendo
a mesma credibilidade que um estudioso na área. E na verdade, se você incluir a questão do engajamento, hoje em dia, esse pessoal que fala abobrinha tem muito mais engajamento, muito mais credibilidade, com muitas aspas, né? Muito mais visibilidade também do que um pesquisador na área. Aí nesse caso entra vários problemas, por exemplo, políticos e sociais, de que a esquerda ou a academia não está nas redes sociais, e isso foi uma abertura para que a extrema-direita, os negacionistas históricos, os negacionistas de qualquer vertente, acabassem tomando para si esse espaço e dando no que deu hoje. Aí acontece da esquerda tentar entrar nas redes sociais, a questão acadêmica também tentar entrar, o que já é algo muito benéfico, mas ao mesmo tempo a direita ter quase que um monopólio, um poder quase que absoluto dentro das mídias e redes sociais, e isso vai mudando a percepção das pessoas, porque as pessoas utilizam as redes sociais e essas pessoas acabam votando em seres como Jair Bolsonaro, Kim Kataguiri, Arthur Duval, entre outros deputados que são negacionistas, que usam justamente desse diálogo como poder de influência sobre outras pessoas. A questão da manipulação, não somente por questão de robôs nas mídias e redes sociais, mas também pela mídia que utiliza essa influência para fazer manipulação da opinião pública. Então, basicamente é isso. Opinião sem bias é achismo, basicamente, porque você está só opinando sobre algo que você não está estudando. E por mais que você seja estudioso no assunto, não quer dizer que você esteja falando com 100% de certeza, porque às vezes você pode falar sobre uma coisa, só que o seu viés de confirmação, afinal, você é humano, acaba falando uma falácia ou uma inverdade que depois você checando na fonte está parcialmente ou totalmente errado. E esse tipo de erro que a pessoa comete, esse erro argumentativo que não está exatamente embasado em alguma coisa, pode ser de forma proposital ou não. Então, espero que vocês tenham entendido. Comente aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Se você realmente acha que opinião sem base é achismo, o que você acha sobre o que é ciência, se você pode contribuir mais com a questão da dialética, se você quiser explicar para as outras pessoas, ou até para mim, porque eu também estou estudando sobre esses tipos de assuntos, né? Dialética do Marx, do Platão, Aristóteles, enfim. Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado, mais voltado para o mercado de trabalho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau!